Estamos aqui hoje, dia 27 de outubro de 2020, nessa terça-feira, às 17 horas, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, no item 6. E queríamos lembrar a todos que esse item 6 é um item muito importante, porque o item 6, na realidade, ele é um resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, poderíamos dizer que de todos esses itens da introdução, ele é aquele que condensa todo o resumo da doutrina dos espíritos. Então, vamos iniciar a leitura do item 6. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Percebam isso, ele diz aqui, né? Declarando alguns, não todos, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Então, os seres que se comunicam conosco, trazendo o seu testemunho, a sua experiência de vida, os seus ensinamentos, alguns dizem que já estiveram na Terra como encarnados, outros não. Outros, talvez, nunca estiveram na Terra. Ainda não tiveram nenhuma encarnação na Terra. São espíritos que viveram e vivem em outros orbes, mas sempre procuram nos ajudar, apesar de não terem ainda tido nenhuma reencarnação ou encarnação no planeta Terra. E ele diz aqui, eles compõem o mundo espiritual. Então, isso vem nos mostrar que o universo é infinito, né? Existem no universo milhões e milhões de galáxias. Cada galáxia vamos dizer assim, que tem dentro dela, no seu interior, que fazem parte dessa galáxia, centenas e milhares de planetas. Então, vamos dizer assim, o nosso sistema solar, que é um dos menores, ele é portador de 8 planetas. Nosso sistema solar faz parte de uma constelação, de uma galáxia, não é verdade? Então, quantas galáxias existem? Inúmeras galáxias. Inúmeros, milhares de planetas. Então, o que é que nós podemos perceber aí? Que o número de espíritos que existem são aos milhões. Então, nem todos viveram no planeta Terra. Nem todos tiveram encarnações no planeta Terra. Mas aqueles que são mais evoluídos já compreendem que têm a missão de auxiliar os seus irmãos. Não importam de que planeta eles sejam. E todos eles, trabalhadores do Senhor, têm que obedecer às ordens, o desejo, a vontade do Senhor. Então, nós recebemos ajuda desses irmãos. Alguns já viveram aqui, já passaram por aqui, outros não. Mas são preocupados conosco e chegam muitas vezes até nos enviar mensagens e ensinamentos. Então, o que ele diz aqui? Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. E o mundo espiritual é muito maior que o mundo terreno. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, ele vai passar
esses pontos principais que ele recebeu dos espíritos, para que depois, quando as objeções chegarem, ele tenha argumentos para contrapor. Deus eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, aqui poderíamos dizer qualidades do Senhor, né? Eterno, nunca foi criado, é o incriado. Imutável, não se altera. Imaterial, único, onipotente, né? Onisciente, nós podemos dizer, né? Soberanamente justo e bom. Então, é o absoluto, né? Onipresente, está em toda parte. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Todos os astros do universo. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, aquele que veio primeiro, eterno, preexistente, que já existia antes de nós existirmos, e sobrevivente a tudo. Então, quando a gente diz o mundo espírita é o mundo normal, para muitas pessoas fica parecendo uma coisa, né, estranha. Como o mundo dos espíritos é o mundo normal? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Mas nós, muitas vezes, temos a impressão que nós somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material temporária e muito curta, cada uma delas, em comparação com a eternidade, que será o nosso destino. Então, 80 anos, 90 anos que nós vivemos a cada reencarnação é um tempo muito curto para a nossa imortalidade. Então, nós temos que colocar isso, né? O mundo espírita, frisar bem isso, é um mundo normal. É um mundo primitivo, não no sentido de ser um mundo inferior, mas um mundo primeiro, né? O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Muita gente está dizendo, está repetindo assim. Eu estou repetindo porque semana passada nós encerramos dando início aqui no item 6. Por isso que eu fiz questão de repetir para a gente poder pegar o item 6 bem completo, né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível. Então, temporariamente, nós temos um corpo físico, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, porque existe uma infinidade de seres corpóreos no planeta Terra, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Nós falamos isso na aula passada. Entre os mamíferos, ele escolheu aquele animal que tinha um corpo que poderia permitir ao espírito melhor se relacionar. Então, vamos usar uma palavra assim, né, que não é muito adequada, né? Os engenheiros estelares, os grandes geneticistas espirituais, utilizaram um corpo de um símio e o aprimoraram. Aprimoraram a matéria. Então, deixou de ser o corpo de um símio. Pegaram aquela matéria, começaram a trabalhar naquela forma, para que essa forma tivesse as melhores condições
para receber o Espírito. Então, eles trabalharam na forma. No momento que eles começam a trabalhar a forma, essa forma, ela deixa de ser a forma do símio, porque o símio continua existindo. O símio continua existindo. E ele é símio até hoje, como ele era antes. O chimpanzé, o orangotango, continuaram e não evoluíram. Puderam ter até um tipo de evolução, mas não chegaram à evolução que essa outra forma alcançou. Então, eles trabalharam uma forma assemelhada à dos símios, porque era aquela que mostrava melhores condições para que o espírito pudesse se relacionar. Ele poderia ficar de pé, ter duas pernas, ter dois braços, ter mãos, o que outras formas corpóreas do planeta Terra não tinham, como os felinos, como as aves. Né? Então, o símio é o que tinha a melhor forma, uma forma mais próxima daquela que poderia servir melhor ao espírito. E essa forma foi trabalhada. Então, não é o homem que deriva do macaco, não. A forma humanoide que se desenvolveu, ela se assemelha à forma símia. Né? Ela se assemelha. E por que a palavra humano? Porque vem de humus, terra, né? Pela noção das coisas terrestres. Então, ele diz que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre os outros seres. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório, o seu instrumento de relação enquanto ele está no planeta Terra. Porque quando nós estamos desencarnados, ou em desdobramento, podemos dizer assim, o nosso corpo de relação é o nosso perispírito. Agora, enquanto estamos encarnados, o nosso corpo de relação é o nosso corpo físico. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Então, olha aqui, ó. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material semelhante, tá vendo? Semelhante aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Aí nós vamos abrir aqui, vamos dar um salto do nosso livro dos Espíritos, que está em nossas mãos, vamos à questão 66, 66. Questão 66, aqui do livro dos Espíritos. Espera aí. Estamos gravando. 66, está aqui. O princípio vital, porque ele diz aqui o seguinte: e animado pelo mesmo princípio vital. Quer dizer, o corpo dos animais, assim, somos todos animais, mas o corpo dos irracionais, assim como dos animais racionais, assim como os vegetais, todos os seres vivos, né, são animados pelo princípio vital, tá? Então, na 66, ele faz a seguinte pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E os amigos espirituais respondem: sim, modificado segundo as espécies. Então, todos têm princípio vital, mas é modificado segundo as espécies. É ele, o princípio vital, que é o mesmo fluido vital, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Então a pessoa vê, a matéria está se movimentando. Isso não é vida. Esse movimento ela o recebe. Ela recebe do princípio vital, não o dá. Então, quem dá esse movimento à matéria é o princípio vital. E esse movimento não é a vida. O princípio vital, ele é uma aplicabilidade, uma variante, uma transformação
do fluido cósmico. Então, todos têm princípio vital, que é uma transformação, uma aplicabilidade do fluido cósmico. Só que, para o vegetal, esse princípio vital, ele tem uma forma de ser, vamos dizer assim, uma consistência, porque falta a palavra para falar. Né? Para um corpo animal, um ser irracional, outro. E para o homem, outro. Então, ele vai ser aplicado nos seres orgânicos de acordo com esses corpos. Ele não pode passar para o homem um fluido vital semelhante ao dos animais, semelhante ao dos irracionais. Então, vai depender a quantidade, vamos dizer assim, a consistência, que me falta a palavra, para desse tipo de fluido vital, tá? Então, ele é um só para todos, mas ele é modificado segundo as espécies. Dá para se fazer entender? Todos têm fluido vital. Mas o fluido vital que vai animar, vai dar movimento ao corpo de um homem, não é do mesmo nível, vamos dizer assim, do fluido vital que vai dar movimento à planta. Então, a gente poderia pensar assim, nas nossas conjecturas. O da planta, vamos dizer, vou usar a palavra, é mais fraquinho, né? O do animal irracional é mais forte que o da planta. É tudo princípio vital. Mas eles vão variar, tá? Vão variar nos seus elementos de acordo com o tipo de ser, tá? Então, como ele diz aqui, ele é modificado segundo as espécies, mas todos recebem fluido vital, princípio vital. Mas ele vai ser modificado para cada tipo de espécie orgânica. Na questão 67, Kardec faz a seguinte pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital, que é o princípio vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Aí ele diz aqui, essa vitalidade, não se desenvolve senão com o corpo. No momento que ela é dada ao corpo, ali ela se desenvolve. Essa vitalidade, não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir essa vida. Aqui, vida no sentido de vitalidade. É preciso que o princípio vital seja unido à matéria para que haja vitalidade. Então, quando ele diz aqui, a união dos dois, do princípio vital com a matéria, é necessária para produzir a vida. Essa palavra vida aqui é como sinônimo de vitalidade, tá? Movimento. Fora da matéria, o espírito desencarnado não tem princípio vital, tá? Não tem princípio vital. 67A. Poder-se-á dizer que a vitalidade, que a gente também às vezes chama de vida, se acha em estado latente quando o agente vital, que é o princípio vital, não está unido ao corpo? Sim, é isso. É isso. Então, essa vitalidade, ela está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. Então, o princípio vital, ele é uma transformação do fluido cósmico. E ele se encontra em estado latente, né? Essa vitalidade está em estado latente, enquanto ele não está unido à matéria. Quando ele se une à matéria, dá aquele start. Então, tem uma notinha aqui. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo
que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital. Então, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital, o princípio vital, dá impulsão aos órgãos, a ação desses órgãos entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve calor. Então, quando o princípio vital, se une à matéria, ele dá uma impulsão aos órgãos. E aí os órgãos começam a funcionar. Eles vão funcionando. Ao funcionar, eles vão potencializando esse princípio vital, tá? Eles vão potencializando o princípio vital. E o princípio vital vai ficando cada vez mais forte. Porque o próprio órgão, no seu movimento, vai potencializando esse princípio vital. Outra coisa que nós queremos lembrar aqui, né? Lembrar sempre disso, que espírito, toda vez que a gente vê a palavra espírito com letra minúscula, a gente está falando de princípio espiritual, com o princípio material. Nós não estamos falando de espírito, ser independente, tá bom? Então, aí aqui, depois a gente vai estudar isso de uma forma mais completa, mais aprofundada. Então vamos voltar lá para a nossa introdução. Nós estamos no 11º parágrafo. Então, há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo, semelhante aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial. Espírito encarnado no corpo, porque Kardec ele usou esses dois vocábulos. Ele disse assim: eu vou usar a palavra alma quando eu tratar do espírito encarnado, e vou usar a palavra espírito quando eu me referir ao desencarnado, né? Para facilitar. Então, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o nosso perispírito, né? Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos, né? O laço ou perispírito, que prende ao corpo, o espírito, aqui ele está falando do espírito, da individualidade. Então, o laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, por algum momento, devido ao fenômeno, devido à manipulação de certos fluidos, a algumas leis, esse perispírito pode se tornar visível. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, ele diz aqui, é um ser real circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista. Então, reparou que ele disse aqui? O que significa essa palavra circunscrito? Que se pode ser apreciável pela vista, porque ele está circunscrito pelo perispírito. Porque ninguém pode ver o espírito, não é verdade? O que a gente vê? O perispírito envolvendo o espírito. Por isso que ele falou circunscrito. Eu posso ver o espírito? Posso, circunscrito. Quando ele se materializa, o perispírito, tá? Posso pelo tato? Posso. Se ele se materializar, eu posso tocá-lo. Tá? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais.
nem em poder, nem inteligência, nem em saber, nem em moralidade, porque os espíritos são individualidades. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos puros ou conhecidos, né, por puros espíritos. Então, nós tivemos aqui no planeta Terra, né, a oportunidade de entrar em contato com um ser desses, que a gente chama de puro espírito, que foi Jesus, né? Até então, que eu saiba, e pelo que os espíritos, amigos espirituais nos dizem, ele foi o único espírito puro que esteve na Terra, né? Que esteve conosco. Então, nós, né, já tivemos aqui a presença de um desses espíritos puros, né? Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivado das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios, os perturbadores, né? Ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Ninguém está preso a uma categoria, não é verdade? Então, eles não estão presos à mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação ou provas, né? Não podemos esquecer, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Tem uma coisa aqui muito interessante, que ele diz aqui, ó, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, outros pedem como prova, né? A outros como missão. Ele usa a palavra encarnação aqui. Então, nós poderíamos dizer encarnação e reencarnação. Por exemplo, nós que estamos aqui na Terra, estamos reencarnando. Mas vamos parar para pensar. Vai que um de nós entre num desses êxodos, né? Que é afastamento. Por algum motivo, a gente tenha que ser retirado desse planeta, porque a gente está perturbando muito. E vamos ser colocados num outro planeta. Pode ser um planeta muito primitivo, mas pode ser um planeta primitivo por onde nós não passamos antes. Vamos dizer que o nosso momento de planeta primitivo, no processo evolutivo normal, não tenha sido a Terra. Pode não ter sido a Terra. Vamos dar exemplos, tá? Eu nem sei se tem, não quero. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, né? Exemplo, tá? Que Marte tenha sido, não sei quando aí, um planeta habitado. Vamos dizer que Marte, lá bilhões de anos atrás, tenha sido um planeta primitivo. E que um de nós tenha passado esse período de primitivo em Marte. Depois saiu de Marte, veio para a Terra, quando a Terra se tornou planeta de prova expiação. Evoluiu, ele estava lá, planeta primitivo em Marte. Aí ele evoluiu. Não precisa mais ficar no planeta primitivo. Agora vem para o planeta de provas e expiações. Aí ele vai encarnar pela primeira vez na Terra.
Planeta de provas e expiações. Passam-se milhões de anos. E aí ele começa. Depois que ele reencarna. O planeta Terra está para se tornar um planeta de regeneração. Mas o indivíduo não está à altura de seguir. Então ele vai ser mandado para outro planeta primitivo. Só que Marte já pode ter avançado. Não é mais primitivo, como foi quando ele esteve lá. Então ele vai ter que planeta XYZ. Primitivo. Ele vai lá, caiu socialmente. Vai lá para o planeta primitivo. Lá ele vai encarnar. Porque é a primeira vez. Não vai reencarnar. Ele vai encarnar lá. Por isso que ele fala encarnação. A nossa primeira vez em qualquer lugar é encarnação. A partir da primeira, segunda, terceira, aí são reencarnações. Só queria fazer essa ressalva. Aí é que ele diz, a vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, que é o mundo normal, de onde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, o Kardec dá uma notinha aqui. Entre esta doutrina da reencarnação e da metempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso da presente obra. Então, depois ele vai te falar, tá? Metempsicose, aquela ideia de que eu posso reencarnar, né, como animal, aquela coisa toda. Então, ele aqui depois vai ter explicação disso. Mas a outra ressalva que a gente quer fazer é a seguinte: lembrar que aqueles que necessitam ainda reencarnar ou que precisam encarnar no outro planeta, que seja pela primeira vez, é aquele que está na erraticidade. Então, só são chamados de espíritos errantes aqueles que ainda não alcançaram a perfeição moral, que ainda necessitam de uma nova existência material. Esses são os errantes. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Outra observação, lembrando que só temos uma vida. Então a pessoa diz, as minhas vidas. Não, é uma vida que o espírito tem, uma vida. Agora, passamos por várias reencarnações e vamos ter muitas personalidades. Mas a vida é uma só. É aquela vida que Deus nos concedeu. Aí a pessoa diz assim, vou me suicidar e acabar com a minha vida. Ele não consegue acabar com a vida, porque quem deu a vida foi o Pai. Não é? Então ele acaba com aquela existência, com aquela personalidade, né? Então, como ele diz aqui, teremos várias existências material. Então ele acaba com aquela existência material, mas com a vida dele. Essa é a grande decepção do suicida, porque ele acha que ele acaba com a vida. Ele não acaba com a vida, ele acaba com aquela existência material. E por causa disso ele terá outras existências materiais muito mais doloridas do que aquela que ele acabou de extinguir. Se todos soubessem disso, não é? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Ninguém vai virar cobrinha nem borboleta, tá? Ninguém. É na existência humana. Seria erro acreditar-se, aí é que ele estaria falando da metempsicose, que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Ele estaria o quê? Retrogradando. Nenhum espírito pode, né, voltar, regredir. Ninguém. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mesmo que a gente ache que o cara não progrediu nada. Você diz, nossa, esse passou por uma encarnação inteira, 50, 80, 90 anos. Não evoluiu em nada. Não é verdade.
Não é verdade. Pode ser que a gente não perceba, seja tão pouco o progresso que a gente não perceba, mas em alguma coisa ele progrediu, em alguma coisa ele cresceu. É que às vezes o crescimento é tão pouco que nós não conseguimos perceber, até porque o nosso olhar é muito crítico e restrito, né? Como disse a Aline, é muito crítico. Mas frente ao olhar de Jesus, que é bem mais amplo, ele percebe o progresso. Mas o nosso não, né? O nosso, para a gente perceber, a gente tem que, né, chamar muita atenção. Então vamos lá. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que se faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são, ele está falando aqui do espírito encarnado. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Ele deu até uma volta aí, né? Para poder falar sobre isso, porque olha a falta de palavras, né? Que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Somos individualidade e não tem esse negócio assim. Ai, desencarnou agora, está com Jesus. Sentadinho à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não, não, não é, né? Então, a nossa personalidade continua a mesma. Às vezes fica até mais complicado, porque sem a prisão do corpo físico, o espírito se sente mais à vontade para espalhar brasa, né? Porque o corpo vai dar um certo limite. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Quando ele fala aqui, todas as suas existências anteriores, aqui, nós não vamos poder levar aqui, gente, ao pé da letra, tá? Quando ele fala todas aquelas que forem relevantes. Relevantes. Porque ninguém não acrescenta em nada você saber o dia que você estava escondido na caverna e saiu com um tacape na mão para arrebentar a cabeça do outro para poder comer a batata da perna do outro que era gordinha. Né? Ninguém precisa. Qual a relevância disso? Então, você vai entrar em contato com as existências anteriores que se lhe desenham na memória, né? Daquelas foram irrelevantes, de todo bem, de todo mal que fez, o que foi importante. Para o espírito começar a despertar e dizer assim, eu preciso melhorar certas coisas. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Então, todos nós um dia estaremos na companhia dos espíritos puros, porque todos nós um dia seremos espíritos puros, né? Ninguém vai ficar perdido no meio do caminho, sem achar o destino final, né? Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É lógico que tem alguns espíritos que, por necessidades mais complicadas,
têm a necessidade de ficar um pouco mais isolado, né, que os outros. Mas estamos todos aqui, né? Todos os espíritos estão à nossa volta, né? Então, continuando aqui. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Tem até aquela pergunta, né, que é feita, se eles influenciam na nossa vida, né? E os espíritos respondem, muito mais do que você pensa, que vocês pensam. Muitas vezes são eles que lhes dirigem. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos, olha aqui, ó, causa eficiente, é bom sempre lembrar dessa palavra, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão do espiritismo, que até então o espiritismo talvez seja a doutrina que consegue explicar esses fenômenos. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo, um prazer ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Muitos deles, principalmente aqueles que não simpatizam conosco, adoram quando veem a gente se precipitar no fosso, né? E aí eles dizem, me criticou tanto e agora se assemelha à minha pessoa. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Então, muitas vezes eles exercem uma influência, produzem fenômenos que nós não podemos controlar. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Mais uma vez ele coloca aqui, ó, cabe ao nosso juízo, quer dizer, é nossa responsabilidade. Não adianta botar a culpa no obsessor, botar a culpa do encosto. Não tem, né? É nossa responsabilidade. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Quase sempre, porque às vezes pode ser uma escrita direta, né? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Às vezes eles mesmos se manifestam, outras vezes eles são evocados, são convidados, né? Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como das personagens mais ilustres, seja qual for a época que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Então você pode perguntar o que quiser, dependendo do espírito. Ele pode responder o que você quer ou não, ou até inventar coisas, não é? Os espíritos, lembrando que eles são como nós. Questão moral, né? Os espíritos são atraídos da razão da simpatia, que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. Então, se você está realizando uma reunião séria, uma reunião visando o estudo, o aprendizado, o progresso, pode contar com a ajuda deles. Mas se é uma reunião visando banalidades, eles não têm tempo para isso. Agora, tem outros que adoram uma reunião de banalidades. E eles vêm participar. E a gente vai pagar o preço pela participação deles. Porque o ingresso
o ingresso deles em nossas reuniões vai nos custar caro. Eles vão participar, mas eles vão cobrar. A participação deles vai custar caro. Né? Então, a gente tem que se lembrar disso. A presença deles, desses espíritos superiores, afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar, né? Com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. Se você participa de uma reunião séria, os frívolos não vêm. No máximo, fica olhando pela fresta da porta e vão embora. Agora, se a tua reunião não é séria, os frívolos vão participar e vão ficar à vontade para fazer o que desejarem. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis deles, só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então é Maria, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Jesus. É por aí. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão, quer dizer, isenta de qualquer paixão inferior. Não quer dizer que eles vão ficar falando de forma pomposa, não, mas eles vão usar uma linguagem moralizada. Nada de graça. Não quer dizer que eles não tenham bom humor. Os espíritos superiores têm um ótimo humor, muito bom humor. Mas isso não quer dizer vulgaridade, tá? Não quer dizer vulgaridade. Agora, bom humor, eles têm sim, muito bom humor. Muito bom humor. Um dia eu vou contar para vocês a história da parábola daquele servo mau, daquele servo que vai pedir perdão das suas dívidas ao Senhor, mas depois de perdoado ele não perdoa o outro. Jesus, ao contar aquela parábola, ele usou de bom humor, um grande bom humor, numa passagem. Uma hora eu vou contar para vocês. Foi um grande bom humor que ele usou ao contar aquela parábola. E com certeza quem estava assistindo, ouvindo, até riu. E Jesus deve ter rido também, porque ele faz um comentário bem humorado naquela parábola. Mas vamos seguir aqui. Não vou dar spoiler, não. Então, ele diz aqui, né? A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, a linguagem, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então, comunicações sérias, na acepção mesmo ampla do termo, só são dadas em reuniões onde o objetivo seja o de um estudo sério, tá? A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade
são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Quando ele diz aqui, se desliga da matéria, desprezando as futilidades humanas, mundanas, ele não está dizendo que você não tem que ter lazer, passear, ir a um teatro, ir a um cinema, participar de uma festa em família, ir à praia. Ele não está falando disso, não. Ele está falando de baixarias, futilidades mundanas, as coisas que diminuem o homem. É disso que ele está falando, tá? Porque o próprio Jesus participava de reuniões festivas nas casas dos amigos. Não é? Ele participava dessas reuniões. E com muita alegria ele participava dessas reuniões. Porque quando ele chegava, né, toda a preparação da festa para a chegada dele já era uma coisa maravilhosa. E quando ele chegava, era uma alegria. Todo mundo queria conversar com ele contava suas histórias, ele dava seus ensinamentos, ele abraçava, ele participava daquelas festividades. Participava de casamentos, de festas, ele ia, porque isso é saudável, uma reunião entre pessoas de bem, uma troca de boas energias, isso é altamente salutar. Então a gente diz aqui que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte, o poderoso, devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então isso aqui é muito forte, né? É muito sério. O forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. E quando ele diz o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, nós também temos que lembrar o seguinte: aquele que já alcançou um certo grau de conhecimento, ele tem a obrigação de passar esse conhecimento para aqueles que ainda não alcançaram esse conhecimento, tá? Porque se ele não passar esse conhecimento, ele transgride a lei de Deus. Então nós temos que lembrar disso. Temos que lembrar disso. Como diz o outro, se tem o conhecimento e o talento e o enterra, é melhor que não tivesse, porque terá que responder por isso. Então, toda vez que a gente, à medida que nós estamos estudando e aprendendo, isso se torna para a gente uma responsabilidade maior, não é? Porque você está adquirindo conhecimento. E esse conhecimento não é para ficar preso na nossa mente, é para ser divulgado, para que ele se espalhe. Então, a nossa responsabilidade vai se tornando maior. Aí tem gente que vai dizer assim, vou parar de estudar hoje. Vou parar de estudar hoje. Não é? E é responsabilidade muito séria. Muito séria essa. Se Deus nos deu um cérebro perfeito, uma mente em condições de assimilar conhecimentos, para que foi? Para que a gente use só em nosso próprio benefício? Não, não. Para ajudar o Senhor Jesus no trabalho de evangelização do mundo, da humanidade. Se não fazemos isso, não é? Se teu olho é motivo de escândalo, é melhor arrancá-lo e entrar no mundo espiritual sem ele. Então, olha a nossa responsabilidade aí. Que tipo de mensagens nós estamos colocando nas redes sociais? Que é um meio, né, da gente ajudar na divulgação do Evangelho. Colocar lá a palavra, mensagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mensagens edificantes, mensagens que iluminam, e nós estaremos ajudando Jesus no trabalho de evangelização da humanidade. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteada todas as suas torpezas.
que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Então, não teremos como fugir. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu quero paz, vou sair daqui, vou para outro lugar, porque eu não aguento conviver com essas pessoas, porque eu quero paz. Não, ela não quer paz, ela quer sossego. Sossego não é paz. A paz é da consciência, de estar em paz com o mundo. Você pode estar viver num ambiente altamente conturbado, mas estar em paz com a tua consciência. Então, às vezes a pessoa diz: vou embora, vou sumir, não quero mais estar com vou, porque eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente, porque eu quero paz. Não, ela quer sossego. Sossego não é paz. Você pode conseguir o teu sossego, que é estar longe daquela pessoa que te incomoda, mas não estará em paz. E você pode estar em paz mesmo convivendo próximo daquele que lhe perturba o tempo todo. Né? Então, paz de espírito é uma coisa, sossego é outra. Então, muitas vezes a gente não busca paz, a gente busca o sossego. Mas sossego é temporário. A paz não. Aquele que conquista a paz, ela é dele para sempre. Agora, o sossego não. O sossego pode a qualquer momento, né? Então, a gente tem que buscar trabalhar pela paz e obter a paz de espírito. O sossego é uma contingência. Às vezes você pode ter o sossego ou não, mas a paz, essa você pode alcançar. E aí ela é sua. Então, aqui, né? E aí ele diz que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos são reservados. Então, se nós procedemos mal com alguém, depois no mundo dos espíritos, esses talvez, se não forem espíritos evoluídos, não nos darão sossego. E aí nós não vamos ter paz de jeito nenhum, né? Aí ele diz que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, dependendo do nosso estado de inferioridade e superioridade, nós teremos o correspondente em penas e prazeres, em bem-estar desconhecido na Terra. Mas ensinam também os espíritos não haver faltas irremissíveis, não tem castigos eternos, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, né? Então, através da expiação, através do trabalho no bem, através de muita renúncia, de muita dor, sofrimento, lágrimas, nós poderemos ir vencendo as várias etapas, né? E reparando os nossos equívocos, até que estejamos totalmente purificados. Então ele diz aqui, que lhe permitem avançar, meio de consegui-lo encontra o homem, nas diferentes existências, através das várias reencarnações, que lhe permitem avançar, progredir, conforme seus desejos e esforços. Não basta desejar, é preciso desejar, mas fazer esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Então, todos nós um dia seremos espíritos puros, engenheiros estelares, geneticistas espirituais, né? Sempre, um dia todos nós chegaremos lá, ao ápice, ao destino final para o que fomos todos criados. Este, item 6, é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E a partir do item 7 virão as objeções que muitos desses espíritos darão, né? Irão
emplacar aqui sobre Kardec e sobre a doutrina, criticando, contestando tudo isso. Hoje são 27, né? 28, 29, 31, 1, 2, 3. Dia 3 do 11, nós retornaremos estudando o item 7, né? Então, a gente percebe o quão é importante esse item 6. Ele traz o resumo da doutrina, ele faz um apanhado de tudo isso, de tudo que nós iremos estudar daqui para frente, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário referente a isso que nós estudamos, a essas análises? A gente percebe a importância da introdução, né? Que coisa! Eu já peguei o Livro dos Espíritos, já estudei, já trabalhei com ele, mas nunca dessa forma. Como é importante, é exatamente esse capítulo 6, é um resumo mesmo. É um resumo de tudo. Né? Tudo. Tem tudo referente. E tudo isso agora, quando nós começarmos a estudar, todos esses itens serão esmiuçados ao longo de todo o Livro dos Espíritos. Então, eu também, amiga. Eu também já estudei, mas nunca desse jeito. Nunca foi como é que chama, um início tão bem trabalhado, que era en passant. A gente às vezes considera, já que é um resumo, eu vou estudar isso à frente, então para que ler, né? Mas é importantíssimo. E a próxima aula, eu fiz assim, eu peguei o item 7, que ele trata da ciência. Então, eu fiz um resumo dele, através pelo PPS, para que a gente possa também ter uma visão melhor do que seja essa ciência. Porque ele vai falar no item 7 sobre a ciência em si, a ciência natural, a ciência espírita. Então, eu passei para o PPS para que a gente possa ter uma boa ideia do que é essa ciência, porque ela está na doutrina, né? Um dos pilares da doutrina, que é a religião, a ciência e a filosofia, né? Então, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 18h25, 18h30, nós retornamos, porque hoje nós vamos estudar na Revista Espírita um item importantíssimo de um Livro dos Espíritos. É o item que trata das sensações dos espíritos. É a questão 257 ampliada. Porque no Livro dos Espíritos tem a questão 257, que fala da sensação dos espíritos. Aqui na Revista Espírita, ela está a 257 e tem mais conteúdos que ele não colocou no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos estudar as sensações dos espíritos na Revista Espírita hoje, né? É no mês de dezembro de 1858, página 498. Então, vai ser a questão 257, respondida a pergunta, mas ampliado. Tem muito mais conteúdo que não está lá. Então, eu convido todos a estarem conosco aí. Quando for 6h30, nós estaremos de volta, tá bom? Aqueles que não puderem, a gente deixa um beijo no coração e amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus. Oi, Denise? Denise, está me ouvindo? Não. Eu acho que ela está aí sim. Denise? Ô, Rose, olha só, eu quero experimentar o ecrã para ver se ele entra. Oi. Tá. Vou experimentar agora o ecrã para ver se vai entrar. Tudo bem, pode experimentar. É só você clicar aí no ecrã